Um bom dia a você que me assiste, seja bem-vindo mais uma vez ao videocast, podcast Livre Pensar, todos os dias de segunda a sexta a partir das 7 horas da manhã, no canal do Solano Jacob e no Spotify e mais 6 plataformas aí de podcast, certo? Temos aí a opção em vídeo e a opção só em áudio para você curtir todo o conteúdo. Nosso encontro de hoje vai tratar de um pensador muito importante na história da filosofia, e as suas ideias, a sua forma de pensar influenciou o mundo de tal forma que a nossa sociedade, a construção social, o meio jurídico, né? Tudo isso é permeado das ideias desse pensador que é Immanuel Kant, nascido em 1724 na cidade de Königsberg, na Prússia. Naquela época era o estado com esse nome, atualmente a cidade de Kaliningrado, que fica na Rússia, né? Mas ele falava alemão e ele é conhecido como um dos grandes representantes do pensamento filosófico alemão na modernidade. Kant ele é responsável por diversos conceitos, né? Principalmente no campo da moralidade. O Kant ele era conhecido por ser uma pessoa bem assídua, por exemplo, na questão da disciplina, né? Da pontualidade. Para ele, você ser uma pessoa moralmente atuante, isso é uma obrigação, é como se fosse um dever da sua vida, né? Exercitar a moralidade, que para o Kant não se tratava nada de algo, digamos assim, meio quadrado, imposto pelas religiões ou pela tradição, né? Por exemplo, formas de se comportar. Não. Trata-se de uma lei interior que você tem dentro da sua consciência e você que é o responsável por dirigir e por aplicar essas leis, né? E você é o próprio legislador dessas leis, né? Como que funcionam essas leis morais? Ora, você tem que agir dentro de um conceito universal, tentando observar a necessidade de viver dessa forma, não buscando somente a sua satisfação pessoal, mas compreendendo toda a harmonia do coletivo. Então, em Königsberg, era muito comum as pessoas marcarem o horário no período da tarde em que o Kant iria passar, né, para suas caminhadas diárias. Ele sempre passava no mesmo horário, então as pessoas marcavam as coisas para antes ou depois, né, da passagem do Kant. Tamanha era a sua disciplina. Existe um texto brilhante que fala sobre o esclarecimento. Para o Kant, o que seria o esclarecimento? É a capacidade que a humanidade tem, que o homem tem, de sair da sua menoridade intelectual. Então, você sai da infância, né? Sai daquele momento de tutela, de você depender de um outro, e você passa para a sua maioridade. Esse processo de emancipação do homem é o que ele chama de esclarecimento. O que é isso na verdade, né? Basicamente, nós temos aqui um enunciado que diz, né? O esclarecimento, segundo Kant, é a saída do homem da sua minoridade, tudo bem, já falei, pela qual ele é o próprio culpado. Minoridade é a incapacidade de servir-se do próprio entendimento sem a direção alheia. E esse texto ele foi escrito no século XVIII, mas nós já estamos aqui agora no século XXI, praticamente 300 anos depois, e nós nos encontramos ainda numa situação muito semelhante. Né? O homem ainda não alcançou, né, o seu esclarecimento. Então, veja como é que é a nossa vida, ainda mais hoje, né, com a utilização na internet de dezenas e dezenas de pessoas que se apresentam como mentores, como tutores. Inclusive virou moda hoje você ser um mentor. Ou seja, você faz o trabalho para alguém que aquela pessoa deveria fazer. Você fala, poxa, mas eu não posso saber de tudo. Tudo bem, mas você tem a capacidade. O Kant afirma, as pessoas se mantêm na minoridade intelectual não porque elas são incapazes de ter o esclarecimento,
mas porque elas entregam para as outras pessoas, né, o papel de fazer algo que elas realmente deveriam fazer. Somos nós mesmos que fazemos isso. Então, você entrega a sua vida na mão do médico, porque você realmente fala, não, ele tem uma autoridade tal, tem um conhecimento tal, e que eu não tenho, né? E deixa que ele decida sobre a minha vida. Não que você não precise da medicina, não que você seja uma pessoa, digamos assim, ignorante a ponto de achar que você vai saber de tudo, que no momento de uma doença você mesmo... É claro, mas você vai ao médico, você sabe avaliar o trabalho do próprio médico? Você tem condições de compreender o que está acontecendo com a sua saúde? Ou você abre mão disso? Porque a maioria das pessoas fazem isso. Perdão, a maioria das pessoas faz isso. Então, você vai ao médico, tudo bem, ele te passa uma orientação, ele fala os exames que você tem que fazer, ele te orienta, mas e o seu papel, né? Você se torna, na maioria das vezes, um simples robô, né? Que aceita aquilo que a outra pessoa demanda você a fazer. E isso acontece na medicina, isso acontece nas religiões. Você não tem que pensar sobre a metafísica, sobre a existência de Deus, sobre a relação de Deus com o homem, sobre o que é Deus, sobre qual é a natureza de Deus, sobre a imortalidade da alma. Você simplesmente entrega isso na mão de uma autoridade religiosa que diz para você o que você tem que fazer. Ele não diz para você tem que pensar, você tem que ser autônomo no seu esclarecimento. Por quê? Porque, obviamente, esse processo poderia acarretar no próprio esclarecimento, que é a liberdade do homem. E aí você veria que aquilo que está sendo oferecido para você não condiz com a realidade, você provavelmente abandonaria aquele meio religioso. Então, veja, a falta de esclarecimento da massa, do povo, isso tem a sua função política. Agora, a época do Kant, ele valorizava muito, né, o reinado do Frederico II. E para o Kant, o Frederico II era um exemplo de um déspota, né, que era um governante, digamos assim, de certa forma, não era nada democrático, né, no governo dele, mas ele era esclarecido. Você já deve ter estudado isso no ensino médio, né? Por que esclarecido? Porque ele tinha esse esclarecimento, esse conhecimento suficiente de dar ao povo o direito de manifestar publicamente a sua razão. Então, por exemplo, existem as leis, e dentre as leis existem os impostos. Então o Kant dizia, não é lícito para nenhum cidadão deixar de pagar os impostos que são cobrados. Então você tem que pagar os impostos, não importam quais sejam, né, porque é algo coletivo. Mas você tem o direito de expor publicamente, e olha que naquela época não tinha internet, nem os meios de comunicação que nós temos hoje, nem a imprensa na forma como nós a entendemos. Mas você, segundo o Kant, você poderia expor publicamente, de forma racional, os argumentos que você tem para discordar, por exemplo, daquela cobrança de impostos. E o Frederico II ele dizia algo mais ou menos assim, pense, né, raciocine, coloque os seus pontos de vista, mas obedeça. Então é uma questão até um pouco contraditória, né? Quer dizer, qual é a utilidade prática de você colocar a sua razão de forma pública se aquilo não muda nada? Então, obviamente que eles não viviam naquela época numa democracia como nós entendemos agora, mas a parte dessas questões históricas, né? Porque a gente tem que se colocar historicamente naquele momento. Vamos trazer isso para cá agora. Será que o ser humano, será que nós ainda precisamos desse esclarecimento? No sentido, de qual sentido específico? Né? De nós termos a capacidade de decidirmos sobre as nossas próprias vidas sem ficar dependendo de outras pessoas ou objetos mesmo para fazer isso. As pessoas dependem de horóscopo, né? As pessoas acreditam naquela previsão porque é muito mais cômodo você acreditar que existe toda uma mística em volta, né, guiando a sua própria vida, ao invés de você tomar as decisões necessárias.
Então as pessoas acreditam em milagres, as pessoas acreditam, né, colocam as suas vidas nas mãos dos bancos. Nós temos que acreditar de certa forma nas instituições porque nós temos um pacto social, nem tudo é um caos, mas não significa desacreditar das instituições. Recentemente eu publiquei um outro vídeo semelhante a esse, falando da questão da vacinação, etc. e tal, e falei que, em certa medida, se nós não acreditarmos nas instituições, o que nós vamos fazer? E houve um comentário de um irmão, não me lembro o nome dele aqui, de forma muito respeitosa, uma pessoa que inclusive acompanha muito os nossos vídeos, dizendo que, poxa, como é que nós vamos confiar nas instituições, né, se nem mesmo eles têm certeza do que está acontecendo? De certa forma ele tem razão, mas não é uma confiança cega. Você confia, mas você tem o conhecimento, você não abre mão da sua própria razão para se debruçar sobre o problema e compreender o que está acontecendo. Porque, por exemplo, quem normalmente, existem as suas exceções, mas quem normalmente faz parte de um movimento político, né, ou de um certo setor da política, da esquerda, da direita, do centro, etc. Então, você perceba, você pode fazer a crítica que for, né, dentro daquela visão, que a pessoa vai falar, não, isso é uma perseguição alheia, ou não está errado, existe justificativa, etc, etc. Porque você tem que, em algum momento, sair dessa visão infantil, né, de que você veste uma camisa e tudo que faz parte daquilo ali está certo. Você tem que ter uma visão crítica, essa é a visão. O Kant ele colocava uma visão crítica. A gente tem que entender todas as imperfeições, inclusive as nossas mesmas, né? As nossas próprias imperfeições. Então ele coloca, inércia e covardia são as causas de que uma tão grande maioria dos homens, mesmo depois de a natureza há muito tê-los libertado de uma direção alheia, né, de bom grado permaneça toda a vida na menoridade, e porque seja tão fácil a outros apresentar-se como seus tutores. Nós temos os nossos mestres, nós temos os nossos professores que nos guiam, nos orientam, mas o verdadeiro mestre não faz com que o discípulo se torne um dependente. Você tem que ser livre. Né? Então, mais uma vez, o Kant reforça que nós ficamos na menoridade intelectual não por incapacidade, mas por covardia. Nós temos que tentar. Só que o que acontece? Quando você tenta pelas suas próprias mãos, muitas vezes, e é natural e tem que ser assim, você erra. E com esses erros, muitas vezes, vem dor, sofrimento. Mas isso faz parte do próprio processo. É muito melhor para o espírito se fortalecer, tentando ele mesmo, debruçando ele mesmo sobre o problema, porque não existe o problema fora de si. O problema é você mesmo. Qualquer problema que existe, qualquer conflito que você tenha dentro da sua própria consciência, ele não tem uma causa exterior. É a sua própria forma de enxergar o mundo. Então, se está tudo dentro de si, por que você vai buscar algo fora? Então, vamos permanecer aí nessa meditação tão importante. E se você tiver interesse, que leia a obra de Kant, O que é o Esclarecimento. Vale a pena. Mas tem que ler várias vezes, né? O texto filosófico tem que ler com calma, fazer as suas anotações, depois reler de novo, né? Beleza? Obrigado pela atenção mais uma vez. Não se esqueça de curtir o vídeo, seguir aqui o canal do Solano Jacob. Antes de finalizar o vídeo, pessoal, vou só deixar mais uma informação aqui para você. Você pode ser um financiador coletivo do projeto Livre Pensar, tá bom? Vou deixar o link aqui, a descrição abaixo, no vídeo, para você acessar e conhecer um pouquinho mais de como que tudo isso funciona, beleza? Precisamos muito da sua contribuição para que esse projeto possa continuar cada vez com conteúdos mais interativos e necessários para a nossa evolução espiritual. Vejo você no próximo vídeo, um forte abraço. Sila!